Boa noite, estamos iniciando mais um vídeo da nossa jornada no livro do Apocalipse. Hoje aí com alguns minutinhos de atraso, mas com a graça de Deus teremos aí mais um tempo abençoado de estudo da palavra do Senhor. Então você é muito bem-vindo a esse momento que é separado para estudarmos a palavra de Deus e nessa jornada o livro do Apocalipse. Bem, esse é o nosso vídeo de número 13, né? E hoje nós vamos meditar sobre o final do capítulo 11 e também o capítulo 12, se Deus assim nos der graça, né? Então no capítulo 11, os versículos 15 a 19, nós vamos estudar a sétima trombeta. E no capítulo 12, o combate entre a mulher e o dragão. E chegando ao capítulo número 12, nós iniciaremos a segunda metade do livro do Apocalipse, né? Apocalipse tem 22 capítulos, então ao vencer o capítulo 11, nós vencemos assim a primeira metade desse livro, né? E como sempre nós fazemos, nós iniciamos com uma recapitulação, dando um plano geral aí para você que não acompanhou todos os vídeos, enfim, para você se relembrar um pouco do que vimos até aqui. Então, o capítulo 1 do Apocalipse é a introdução do livro, que apresenta para a gente de onde vem a mensagem, tá? Ela vem de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem é o mensageiro, que é João, e quem são os destinatários, que são as 7 igrejas da Ásia. Os capítulos 2 e o 3 trazem a seção das 7 cartas, onde temos um panorama da situação espiritual do cristianismo na época de João. As cartas elas funcionam como um retrato das igrejas daquele período sob a ótica de Jesus Cristo. Os capítulos 4 e 5, João ele vai ter uma visão dos céus, né? Enquanto a igreja na terra ela está sob perseguição, alguns cristãos perseverando, alguns cristãos meio que transigindo com a sua fé, nos céus Deus está assentado no trono. O trono do universo ele está ocupado. E diante do trono está o Cordeiro, aquele que morreu, ressuscitou. Ao redor dele, anjos e os salvos, né, aqueles que já morreram estão com Cristo, em constante adoração. Então o cenário dos céus é o cenário de adoração que funciona como exemplo para a igreja aqui na terra. Diante do caos da terra, o Senhor continua reinando nos céus, né? Então essa é a lição dos capítulos 4 e 5. Os capítulos 6 e 7, temos a primeira sequência de juízos parciais, situações de sofrimento que acontecem ao longo da história, na natureza, na sociedade, sempre sob a permissão de Deus e com a intenção de levar a humanidade ao arrependimento. E a igreja, o povo de Deus, a perseverança, a fidelidade. A primeira sequência, ela é a sequência dos selos, que vai até o 6º selo, com a chegada do juízo definitivo de Deus e a plenitude da salvação com a vinda de Jesus. Os capítulos 8 e 9 trazem a segunda sequência, que é a sequência das trombetas. Assim como os selos, temos ações que vão acontecendo ao longo da história humana, debaixo da permissão de Deus e na forma de juízos parciais ao longo da história. O capítulo 10 e o capítulo 11, até o versículo 13, nós temos um parênteses, né? O interlúdio na sequência das trombetas, uma pausa. João ele faz essa pausa para mostrar o papel da igreja ao longo da história.
Se de um lado Deus ele vai permitindo uma série de acontecimentos em forma de juízo, incluindo a própria ação de Satanás sobre os incrédulos, ao longo desse período, o papel da igreja é o papel de testemunhar o Evangelho. E chegamos então no capítulo 11, versos 14 a 19, que é o tema do nosso vídeo de hoje. E antes da gente começar no nosso estudo propriamente dito, lembro para você colocar aí nos comentários o seu boa noite, para a gente registrar no final a nossa gratidão. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, saiba que todos os vídeos dessa jornada elas estão salvos aqui mesmo na página do Facebook da igreja e também no canal da igreja no YouTube, né? E se por algum motivo, né, alguma questão que a gente apresentar aqui você não entender, não ficar claro, se tiver algum tipo de dúvida, só postar aí sua pergunta, a sua colocação, que a gente tenta responder ao vivo. Se não der ao vivo, a gente depois coloca aí na sequência dos comentários, tá bom? Então, vamos ao tema de hoje. Capítulo 11. Temos aí, versículo 14, uma referência, capítulo 11 a 14, recomendo firmemente que você abra a sua Bíblia, né? Que você tenha a sua Bíblia aberta, aí uma canetinha, um lápis, para você ir fazendo anotações. Então, o capítulo 11 e 14, ele começa fazendo uma referência ao capítulo 9 e 12, tá? Que é o tema dos ais. O primeiro ai, ele acontece na quinta trombeta. O segundo ai, ele acontece na sexta trombeta. O terceiro ai, ele é o ai da sétima trombeta. Então a gente viu que essa expressão ai é uma expressão de lamento, muito utilizada na literatura judaica, também no Antigo Testamento, e a quinta trombeta e a sexta trombeta são trombetas de juízo, né, que trazem essa realidade do juízo de Deus. A sétima trombeta é a trombeta da chegada de Jesus, da salvação, mas da perspectiva da humanidade incrédula, a sétima trombeta é a chegada do juízo final e definitivo do Senhor. Por isso, ai. Então, essa sétima trombeta ela vai descrever a chegada da vinda de Jesus não sob a ótica dos incrédulos. Sob a ótica dos incrédulos, ela é um ai, ela é um tempo de lamento. Sob a ótica do cristão, daquele que espera no Senhor, é um tempo de celebração. É essa celebração que nós vamos encontrar aí nessa parte final do capítulo 11. Veja que o versículo 15 do capítulo 11 afirma que a realeza do mundo passou para o nosso Deus e Cristo. E no versículos 16 e 17, os salvos no céu, representados aí pelos 24 anciãos, essa é uma imagem lá do início do Apocalipse que a gente viu. Os 24 anciãos representam o povo de Deus que já está no céu adorando o Senhor. 12 representando o povo de Deus do Antigo Testamento, 12 o povo de Deus a partir do Novo. Então os salvos do céu adoram o Senhor, porque o Senhor assumiu o seu poder e passou a reinar. Então, essa expressão assumir o seu reinado, a realeza do mundo passou para o nosso Deus, tem a ver com essa mudança ocasionada pela chegada, pela vinda de Cristo. Note que aqui no capítulo 11, Deus ele é descrito da seguinte maneira: aquele que era e aquele que é. O que falta nessa expressão? Você que vem acompanhando os estudos, você sabe que no capítulo 1 do Apocalipse e depois mais à frente, Deus é descrito como aquele que era, que é e que há de vir. Então, o capítulo 11, nesse texto, Deus é apenas aquele que era e aquele que é.
Porque ele não é mais aquele que haverá de vir, porque ele chegou. Então, na perspectiva do capítulo 11, do versículo 14 em diante, Deus está chegando, Deus chegou, Deus se manifesta na criação através de Jesus Cristo. De modo que Cristo passa a assumir o reinado, a instalar de forma plena e definitiva o reinado de Deus sobre o universo. Observe o que diz sobre esse assunto a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 25. Vai dizer lá: é necessário que Jesus reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então, Jesus está reinando a partir da sua exaltação, quando ele morre na cruz, ressuscita, sobe aos céus. Ele está reinando e ele vai reinar até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando é que a morte vai ser destruída? Quando Cristo voltar e todos os salvos ressuscitarem. Então, por isso que o texto fala de Cristo assumindo a realeza do mundo. Porque, embora Cristo seja o rei, digamos assim, por direito do mundo, o trono de Deus ainda está nos céus. O trono de Deus ainda é uma realidade celestial. Quando Cristo voltar, o trono de Deus vai ser instalado sobre essa terra, sobre esse universo, nessa criação. Então essa ideia da realeza do mundo passar para Deus, de Deus assumir o reinado dessa criação como rei. Versículo 18 do capítulo 11 diz que as nações se enfureceram. Passado, elas se enfureceram, mas a ira do Senhor chegou. Do ponto de vista espiritual, no Antigo Testamento e na literatura apocalíptica, que serve de base para João, e no próprio Apocalipse, temos uma luta espiritual das nações contra o povo de Deus. Okay? Então essa ideia das nações se enfurecerem, ou seja, os governos, os poderosos do mundo, porque se vê nos governos das nações como que essa realidade anticristã, anticristã contrária ao Senhor, contrária ao Evangelho. Então o poder está concentrado nessas nações. Então as nações elas se enfureceram, mas o dia da ira do Senhor chegou. Essa ira aí, ela tem a ver com o dia do Senhor. Não é a ira da raiva, não é a ira da vingança. É a ira da aplicação da justiça de Deus. Deus é o Criador de todo o universo, e Ele estabeleceu regras que definem o que é certo e o que é errado. Então, a justa ira de Deus é que Deus adia a aplicação da sua justiça para o juízo final. Ele vai permitindo juízos parciais para que as pessoas se arrependam. Mas não havendo arrependimento, o que virá será a última, definitiva manifestação da justiça de Deus sobre os incrédulos. Agora, sobre os salvos, é o dia da recompensa, é o dia da alegria. Os servos, os profetas, os santos, os pequenos e grandes. É interessante essa expressão, pequenos e grandes. É como se ele dissesse, olha, mesmo aquele cristão mais simples, mesmo aquele cristão que são os anônimos da igreja, os anônimos da história, aquelas pessoas que servem ao Senhor sem muito destaque, nesse dia elas celebrarão a sua salvação dada por Deus. A Eliane faz uma pergunta, daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta, Eliane. No capítulo 11 ainda, no 19, temos aí a questão do templo e da arca. Olha que interessante esse ponto. Na morte e ressurreição de Jesus, o templo do céu ele foi aberto. O templo que existia em Jerusalém, ele subiu para os céus. Temos acesso ao santuário celestial por meio da obra de Jesus.
nossas orações vão para Deus através de Jesus. O nosso culto, veja, a gente não tem a dimensão do que significa culto. Culto não é um lugar onde a gente vai fazer coisas para receber bênçãos. O culto, quando ele é feito em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus, ele é uma conexão direta entre aquela comunidade reunida e os céus. A ceia do Senhor é exatamente isso. A ceia do Senhor, quando a igreja se reúne para celebrar a ceia, nós temos uma comunhão da igreja com o Cristo exaltado, com o Cristo vivo. Então, entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda, nós precisamos ir até a presença de Deus nos céus, no trono de Deus. No grandioso dia da vinda de Jesus, a presença de Deus virá até nós. Por isso, a realidade da vinda de Cristo é descrita como a Nova Jerusalém. Então, observe, na Bíblia, o templo representa o lugar da manifestação da presença de Deus. Então é óbvio, Deus ele é onipresente, Deus está em todo lugar, Deus está em todo o universo. Porém, a presença de Deus se manifesta em lugares que o próprio Deus escolhe. Dessa forma, o templo, o Monte Sião, onde estava o Templo de Jerusalém, a ideia da arca, que aparece no texto, a Arca da Aliança, era o lugar onde Deus manifestava a sua presença. Só que, a partir da morte e ressurreição de Jesus, o véu do templo foi rasgado, não experimentamos mais a presença de Jesus em lugares, mas do próprio Cristo. Em Cristo experimentamos a presença de Deus. Por isso que hoje a gente não precisa de templo nem de arcas. Jesus é o nosso templo. A partir da segunda vinda de Jesus, lá naquele grandioso dia, o nosso planeta, o universo, a criação serão reconfigurados para serem um grandioso templo. Tudo será templo. Por quê? É o que diz lá, não sou eu que estou dizendo, o próprio Apocalipse diz lá no capítulo 21 e 22. Porque Deus e o seu Filho farão habitação, farão morada entre nós. Então, essa dinâmica do templo, é por isso que o templo vai ser, aparece aí no capítulo 11, como sendo abertos, É uma referência ao templo e à arca, que são abertos, porque eles saem do céu e se manifestam na terra. Bem, quanto ao capítulo 11, é isso, A Eliane perguntou ali, da primeira parte do capítulo 11, então, Eliane, está como a Priscila indicou aí, está lá na página da igreja, aqui no Facebook e também no YouTube. Ocorre que o capítulo 11 nós estudamos de uma forma dividida. Então, no primeiro vídeo, no vídeo anterior, nós vimos até o versículo de número 13, 11, de 1 a 13, e nesse vídeo nós estamos estudando aí do versículo 14 até o versículo 19, encerrando assim o capítulo 11. Então, vamos iniciar agora o capítulo de número 12. Registro aí a minha saudação a você que chegou, coloca aí o seu boa noite para a gente depois agradecer sua presença. E recomendo a você acompanhar aí com a sua Bíblia aberta. Bem, o capítulo 12, queridos, é um dos capítulos mais difíceis que estudamos até aqui, se não o mais difícil do livro de Apocalipse. Então toda atenção é pouca. Antes de entrarmos nele, antes de entrarmos no capítulo 12 propriamente dito, eu queria fazer algumas considerações iniciais que valem para esse texto especialmente, mas também para outros textos do Apocalipse, para você entender como é que funciona esse processo de interpretação do livro.
O Apocalipse é um livro simbólico, né? É um gênero literário específico chamado apocalíptico, literatura apocalíptica. Em uma linguagem contemporânea, a gente poderia dizer que Apocalipse é poesia. Tá? Poesia feita com figuras de linguagem, sobretudo metáforas. Né? De modo que ele não foi escrito para ser entendido literalmente. A Eliane diz aqui que você não conseguiu. Eu me comprometo, Eliane, a depois colocar o link para você aí, tá? E ver com o pessoal se por algum motivo não foi disponibilizado, tá bom? Então fica aí o meu compromisso com você da gente encaminhar para você esse material. Então o Apocalipse ele é poesia, ele não foi escrito para a gente entendê-lo literalmente. Então veja, vamos fazer uma recapitulação do que vimos até aqui. Seres cobertos de olhos, águias, pedras preciosas, cavalos de várias cores diferentes, arco-íris, vimos um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, tínhamos o livro selado, tínhamos um livrinho que devia ser comido, trombetas, gafanhotos que pareciam seres monstruosos, entre diversos símbolos. Né? Então nenhuma dessas imagens ela é literal. O mesmo vai acontecer aqui no capítulo 12. Tá? Então nem a mulher, nem o dragão, nem as estrelas que aparecem aqui, nada disso é literal. São símbolos. A grande pergunta é como é que a gente interpreta esses símbolos, né? De onde o Apocalipse tirou eles? Então, as ciências que estudam a Bíblia de forma acadêmica, né? A chamada exegese e a hermenêutica, elas partem do pressuposto que esses símbolos foram tirados do mundo do autor e dos seus leitores. Então essas imagens, elas precisavam fazer sentido para os seus primeiros leitores. Quem ele escreveu. Então, o livro de Apocalipse não foi escrito para os cristãos aqui no Brasil em 2020, durante a pandemia do coronavírus. Ele foi escrito para aqueles irmãos daquelas 7 igrejas da Ásia no final do primeiro século. Então, nesse sentido, o Apocalipse ele trabalha com 3 fontes. A primeira fonte é o Antigo Testamento. É a chave principal e recorrendo ao Antigo Testamento, apenas ao Antigo Testamento você consegue entender a mensagem principal, central do livro. Segunda fonte é o cristianismo primitivo. Veja, João ele era cristão, né, estava relacionado às igrejas que existiam na época. Então, a doutrina cristã ela já estava bastante consolidada quando João escreveu. Todas as cartas de Paulo já tinham sido escritas, tá? Evangelhos já tinham sido escritos, de modo que, especialmente o entendimento sobre a pessoa e obra de Jesus, a relação da igreja com Israel, o entendimento da chegada dos últimos tempos. Então tudo isso já era claro para os cristãos. De modo que João recorre ao Antigo Testamento a partir da sua interpretação cristã apostólica. Terceira fonte de João é o contexto político e religioso não cristão. Então veja, esse contexto é o contexto judaico e romano. A igreja para quem João escreve, ela estava sob uma pressão tripla. Primeiro, era uma igreja pressionada pelos judeus, que acusavam os cristãos de serem hereges, de serem traidores da nação. Isso fica claro lá quando a gente vê as 7 cartas. Eles estavam debaixo de uma pressão da sociedade. A sociedade não cristã considerava os cristãos, discriminava os cristãos. Os cristãos sofriam de discriminação social, porque eles não se identificavam com nenhum dos grupos sociais existentes. Eles estavam sob pressão forte e séria do império. Eles não participavam do culto ao imperador, consequentemente, sofriam perseguições. Então, eventualmente, João ele faz uso
ele interage com a imagem desses grupos, porém de uma forma irônica, de uma forma crítica. Para dar um exemplo que a gente já viu, no capítulo 9, o diabo ele é chamado ironicamente de Apollyon, por causa do deus grego Apolo, que era venerado pelos imperadores romanos. Então, nós temos aí 3 fontes: Antigo Testamento, cristianismo primitivo e o contexto religioso e político não cristão ao redor da igreja. Assim sendo, considerando esses 3 filtros, nós construímos a nossa interpretação do todo para o particular, isto é, a partir daqueles símbolos que são mais fáceis, daqueles que claramente têm referência no Antigo Testamento e no Novo, nós vamos captando a mensagem geral do livro. E aí nós vamos elucidando os detalhes particulares. Esse é o nosso processo interpretativo do Apocalipse. Dito isso, vamos aí ao capítulo 12, abra a sua Bíblia. Esse texto, ele possui 3 partes, 3 sessões, de 6 versículos cada. Ok? Então, versículos de 1 a 6, 7 a 12, 13 a 18. Aparentemente, eles vão descrever a mesma realidade, né? Sob diferentes ângulos, que é a batalha espiritual do diabo contra a igreja. Tá? A gente vai observando, é interessante notar, aqui fazendo um parênteses, né, uma nota de rodapé, que o livro de Apocalipse, ele olha para a realidade da igreja de uma forma muito mais significativa e especial que mesmo nós cristãos olhamos. Tá? Vivemos um mundo extremamente individualista e a gente não olha para o todo, a gente olha para a nossa vida. Então a gente pensa a nossa relação com Deus a partir do indivíduo. A Bíblia, ela pensa a relação com Deus a partir da comunidade, a partir do coletivo, a partir dessa realidade comunitária que é a igreja. Então, fica aí para sua reflexão. Bem, então respondendo aí a pergunta que foi a nossa chamada de hoje, né? O que essa mulher representa? Essa mulher representa a igreja, é o povo de Deus, em diferentes fases que nós iremos estudar adiante. E o dragão ele representa o diabo, Satanás. Daí, a partir do capítulo 12, ficará cada vez mais claro, cada vez mais escancarado a guerra espiritual que existe nesse mundo. Esse é o objetivo do livro do Apocalipse. E o objetivo desse capítulo especialmente. Explicitar a guerra espiritual que existe por detrás de toda a perseguição que a igreja está enfrentando. Não são coincidências, nem acaso. Há uma intenção clara do diabo contra a igreja. Então é importante observar isso. E aí, você que é cristão, você que está nos acompanhando, pense sobre isso. Há uma intenção do diabo contra a igreja, não apenas contra os cristãos. Por isso, lutar pela igreja é a luta bíblica. Tá? Devemos lutar pelas vidas, por cada uma das vidas, e lutar pela comunidade. Por essa palavra que está tão desgastada, né? Mas, digamos assim, a instituição criada por Deus, né? Numa perspectiva comunitária, orgânica, espiritual, chamada igreja. É ela que o diabo quer destruir. Tá? Tirar a igreja do mundo é a intenção de Satanás. Ele não vai ser bem sucedido, como veremos. Mas a gente precisa entender e decifrar qual é o nosso papel nessa batalha. Pois bem, o capítulo 12 começa com João vendo um sinal no céu. Tá? E essa palavra sinal já indica que o que ele vai falar se trata de símbolos, não de realidades literais. Ele vê uma mulher, essa mulher ela está grávida, né? E eu vou explicar essa mulher mais à frente. Né? Depois ele vê um outro sinal. E aí nós temos 2 sinais em oposição nesse capítulo. Né?
que é de um lado a mulher e do outro o dragão. Esse dragão ele tem cor de fogo, tem 7 cabeças, 10 chifres, coroas sobre as cabeças, e a sua cauda arrastou 1/3 de estrelas. O dragão, no Antigo Testamento, ele representa as nações ímpias que eram inimigas do povo de Deus. Lembra que eu falei que no Antigo Testamento, a leitura desse conflito espiritual que existe no mundo, ela era entendida a partir dessa oposição entre o povo de Deus e as nações ímpias e incrédulas ao redor. Aqui no Apocalipse, o dragão deixa de representar uma única nação para representar, descrever a obra de Satanás, do diabo. O versículo 9 do nosso texto vai deixar claro essa identificação. Esse diabo, esse dragão, ele tem chifres. Isso é uma imagem tirada lá de Daniel, capítulo 7. Né? Um dos animais da visão de Daniel, o quarto animal, ele traz chifres. E esses chifres indicam o poder do dragão, assim como as suas 10 cabeças. É interessante observar que ele tem coroas nas suas cabeças. E a gente vai observando ao longo do livro de Apocalipse que Satanás ele se apresenta como uma espécie de uma imitação, né? Ele faz uma imitação da pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele é chamado de anticristo. Então ele traz coroas como se, né, fosse um rei. Só que ele não é o rei legítimo. Ele é um falso rei. Né? Ele é um invasor. Ele é um poder paralelo. Ele está assumindo aquilo que não é dele. Ok? Mas ele se apresenta para o mundo como alguém que tem poder, como alguém que tem honra. É assim que ele se apresenta. Essa é a aparência que ele quer colocar diante de nós. E ele se posta diante da mulher, diz o texto, para devorar o filho que ela estava prestes a dar à luz. A luta do dragão contra o descendente da mulher faz eco ao texto clássico na Bíblia de Gênesis 3,15. Por causa do pecado, da queda, existe uma inimizade perene entre a descendência da mulher e o povo de Deus. Aliás, entre a descendência da mulher, que é o próprio povo de Deus, e o diabo, a serpente, o dragão. O versículo 9 vai fazer essa identificação. Esse dragão é Satanás, o diabo, a antiga serpente. Então, já desde Gênesis, está profetizada essa inimizade entre a descendência da mulher e Satanás. E há, nesse texto, a promessa de que o descendente da mulher, então há uma oposição entre a descendência dela e Satanás. E um descendente dela ferirá a cabeça da serpente, enquanto ela lhe ferirá o calcanhar. Justamente essa ideia de ferir o calcanhar, ela vai estar presente nessa expressão 1/3 de estrelas que foram arrastadas pela cauda do dragão. As estrelas são imagens que a gente já viu, né? Elas estão associadas ao povo de Israel, tá? E ao povo de Deus. Daniel 12, versículo 3, vai descrever o povo de Deus como estrelas. Nós vimos no capítulo 1 do Apocalipse que as igrejas foram descritas como estrelas, de modo que 1/3 de estrelas arrastadas pela cauda do dragão pode representar a perseguição destrutiva do diabo contra os israelitas, contra o povo de Deus, antes do nascimento de Jesus. Você tem vários pontos aí. Veja, por exemplo, que quando Jesus, ali no período próximo ao nascimento de Jesus, Herodes mandou matar, né, ali dezenas, centenas de crianças. Nós temos a lista
lá em Hebreus capítulo 11. Dá uma lida lá, para você ver a lista de homens e mulheres que foram perseguidos, que foram mortos por serem fiéis ao Senhor. Então, a perseguição de Satanás contra a mulher, ela já vem fazendo, já vem causando, deixando vítimas. Tá? Então esse cenário de Gênesis 3,15, da inimizade entre a descendência da mulher e a serpente, é o que está aqui no capítulo de número 12. Só que o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Vamos ver isso aí, porque os versículos 5 e 6 dizem que um filho nasceu. Então o filho, essa mulher estava grávida, ela estava prestes a dar à luz, e ela dá à luz. Tá? O diabo, né, o dragão, ele quer devorar esse filho. Mas esse filho nasce. E ele é descrito como um varão que regerá, governará todas as nações com o cetro de ferro. Ora, quem é esse filho? Você sabe, é Jesus. Aqui está sendo aplicada a Jesus a expressão do Salmo 2, né, do Salmo 2. Te darei, né, Deus ele fala com o salmista, tá? E aí é uma referência ao rei de Israel, que se cumpre na pessoa de Jesus, que é o rei dos reis. Te darei as nações como herança, e as governarás com cetro de ferro. Então, o filho que nasce é Jesus. A pergunta, então, é quem é essa mulher? Essa mulher, veja que logo no início do capítulo 1, ela é descrita como vestida com o sol. Tem a lua sob os pés e traz na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, essa expressão, ela vem de Gênesis 37, verso 9. Tudo isso está lá, né? Sol, lua, estrelas. É o sonho de José. José tem um sonho, onde os seus pais e os seus irmãos se curvam diante dele. Então, de um jeito ou de outro, a ideia é o seguinte, que essa referência das estrelas, do sol e da lua, faz referência aos israelitas, em volta da mulher, em volta do povo de Deus. É a realidade do povo de Deus do Antigo Testamento. Essa é a mulher. A mulher é o povo de Deus, o Israel de Deus, o Israel crente do período do Antigo Testamento. Há vários textos do profeta Isaías que descrevem o povo de Deus como uma esposa, uma mulher. Isaías 54, literalmente Deus se coloca como marido do povo de Israel, né? A imagem da igreja como noiva, inclusive, também vai nessa mesma direção. A mulher, ela é uma descendência de Eva. Tá? Então aí tem uma conexão também com Eva. De onde saiu o descendente que pisou a cabeça da serpente? Lembra também de Isaías 7,14, que fala da mulher que dará à luz aquele que será o Salvador. Então, a mulher é o povo de Deus do Antigo Testamento. Agora, por que a figura da mulher? Primeiro, porque é uma figura bíblica, é uma figura que já no Antigo Testamento está presente e também os primeiros cristãos usaram para descrever a igreja. E ela estabelece uma antítese com a Babilônia, que lá no capítulo 17 será descrita como uma mulher de prostituição. A mulher prostituta, lá do 17, ela significa esta sociedade incrédula, que espiritualmente se prostitui com o diabo. A igreja representa a mulher que é espiritualmente fiel ao seu noivo, no caso, Deus, Jesus. Então você tem aí no Apocalipse duas figuras femininas. A igreja, representada por essa mulher, o povo de Deus, já desde o Antigo Testamento, e a Babilônia, que é a mulher infiel,
a prostituta, né? O texto chama ela de prostituta, por conta da infidelidade, da devassidão moral e espiritual dela, conforme descrita no capítulo 17, que é a representação da sociedade, né? Da sociedade humana, que é contrária à vontade de Deus. Sociedade essa que na época era bem de forma concreta, estava presente no Império Romano, na cidade de Roma. O texto vai dizer que o filho da mulher ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Essa é uma única frase que resume todo o ministério de Jesus. O filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A ênfase está na ascensão de Cristo, porque ela representa a conclusão do seu ministério terreno e o início do seu reinado nos céus. O texto diz que a mulher foi para o deserto, onde Deus lhe preparou lugar, e no qual ela foi alimentada por 1260 dias. Bem, a mulher ir para o deserto, né, nós temos referências no Antigo Testamento, porque Deus levou o povo de Israel para o deserto. O povo foi, inclusive, perseguido, né? A Faraó perseguiu Israel e eles atravessaram o mar e foram para o deserto. E no deserto foram alimentados por Deus por meio do maná, o pão que desce do céu. Elias foi outro que foi para o deserto fugindo de perseguição, e foi alimentado por Deus. E por que essa mulher, representando o povo de Deus, né, foi para o deserto para ser alimentada por 1260 dias? 1260 dias, a gente já viu aqui, tem sinônimo dos 3 anos e meio. Ok? Então esses 3 anos e meio representa o tempo da tribulação do povo de Deus aqui na terra. Então, toda vez que o Apocalipse fala de 3 anos e meio, ou de 1260 dias, ou da expressão lá de Daniel, 1 tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, nós estamos falando do tempo da tribulação e o tempo do testemunho. Por que a mulher foi para o deserto especificamente? Né? Há 2 pontos interessantes. Né? Primeiro que ali por volta do ano 70, houve toda uma guerra de Roma contra os judeus, que acabou culminando com a destruição do templo, e a igreja cristã presente em Jerusalém, ela teve que migrar para uma região desértica. Esse é um ponto. Então a ideia da igreja no deserto era uma ideia presente para aqueles irmãos. Mas a ideia bíblica do deserto é a ideia de que o deserto é o lugar da provação, ok? Mas também o lugar do cuidado de Deus. Então a igreja vai para o deserto porque ela está sob provação, ela está sob perseguição, mas ela é cuidada por Deus. Então o deserto não é um outro lugar. O deserto é esse lugar. Então a igreja ela vive o seu ministério não no paraíso. Isso é uma referência interessante para a gente pensar a igreja, né? Então a igreja não vive o seu deserto num paraíso, num contexto paradisíaco. A igreja vive o seu ministério no deserto, na provação, na tribulação. E é aí no deserto que Deus cuida, sustenta, alimenta a igreja. Tá? Então, você pode perguntar, onde a igreja está hoje? Bem, a igreja verdadeira de Cristo, ela está no deserto. É lá que ela deve estar. Aí a gente fechou o primeiro ato, né, que vai aí a primeira parte do capítulo 12, versículos de 1 a 6. Vamos agora à segunda parte, que são os versículos 7 a 12. Agora, como já fez em outros momentos, João ele descreve a perseguição contra o povo de Deus e contra Jesus em uma perspectiva celestial. Assim como houve uma batalha
na terra, também houve uma batalha nos céus. Capítulo 12, 7 fala de Miguel e seus anjos lutando contra Satanás e os seus anjos. Quem é Miguel? Né? A imagem do anjo Miguel, ela vem de Daniel, né, do livro profético de Daniel. Daniel, capítulo 12, mostra que Miguel é o anjo de Deus que protege o povo de Israel. A perspectiva do Antigo Testamento era entender o cenário mundial como uma disputa entre nações, já falamos disso. O povo de Deus, Israel no caso, e as nações incrédulas. Na parte final do Antigo Testamento, desenvolveu-se a teologia de que cada nação ela possui um anjo representante diante de Deus. Assim, Miguel é o anjo do povo de Deus, que luta contra os anjos da Pérsia e da Grécia. Isso está lá em Daniel capítulo 10. É daí que vem a noção dos anjos das igrejas nos capítulos 2 e 3. Né? A gente falou que o anjo da igreja lá não é o pastor, é um anjo mesmo. Porque na perspectiva de João, cada igreja ela tem uma contraparte celestial. Okay? Uma espécie de anjo representante diante de Deus. Porque cada igreja é importante para Deus. Bem, daí João ele enxerga a luta nos céus como uma luta entre os anjos que servem o povo de Deus. Vale lembrar aí Hebreus capítulo 1, verso 14, que diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, a igreja. Então os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então anjo é um ser espiritual, celestial, criado por Deus para servir o povo de Deus, a igreja. E quem é Satanás que luta com Miguel, né? Ora, Satanás é um ser celestial, criatura de Deus. Ele tem acesso aos céus para acusar o povo de Deus. Assim aconteceu com Jó, né? Lembra lá daquela cena onde os filhos de Deus se apresentam e Satanás se apresenta lá para acusar Jó diante de Deus. O texto talvez aí mais claro em relação a isso é Zacarias capítulo 3, os versículos 1 e 2 dizem assim: Depois disso, foi mostrado a Zacarias o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. Então, Zacarias tem uma visão onde está o sumo sacerdote Josué e o diabo, Satanás, que está ali para acusar, no caso, o sacerdote Josué. E o anjo, tá? O anjo repreende o diabo em nome do Senhor. Então, Satanás ele é esse ser celestial que acusa o povo de Deus diante de Deus. Depois a gente vai desenvolver um pouco mais isso. Observe que o diabo ele é derrotado, né? Então nessa batalha celestial o diabo ele é derrotado nos céus. Entenda que essa derrota de Satanás no céu, ela é conexão, ela está conectada, melhor dizendo, à vitória de Jesus aqui na terra. O diabo é derrotado lá porque Cristo venceu aqui. Então não foram os anjos que venceram o diabo. Foi Jesus que venceu na cruz. A vitória de Jesus na cruz, ela vai repercutir nos céus. Então há um efeito cósmico celestial da vitória de Cristo na cruz. O texto diz que o diabo foi expulso junto com anjos rebeldes. Qual é o significado dessa expulsão? Ela não se refere a
aquela expulsão, digamos assim, primeira, original, quando Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu, né? Aliás, quando os anjos se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu, então que se tornaram demônios ou anjos malignos. Essa expulsão aqui, ela tem um outro sentido, que vai ficar claro aí nos versículos 10 e 11. Porque os versículos 10 e 11, eles celebram a vitória de Cristo na cruz, a manifestação da salvação, do poder, da realeza do nosso Deus, da autoridade de Jesus. E aí nesse texto, 2 vezes, vai apontar, vai indicar o papel que Satanás desempenhava. Ele era o acusador. Dessa forma, a expulsão de Satanás significou a derrota, tá, dele, desse papel de ser o acusador da igreja diante de Deus. Isso vai na esteira do que está em Romanos 8, quando Paulo pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, porque é Deus quem nos justifica em Cristo. Colossenses 1, 22 vai dizer que, por causa de Cristo, Deus agora nos tornou livres de qualquer acusação. Então, no Antigo Testamento, o papel do diabo era o papel de ser o acusador, de acusar. Na visão de João dos primeiros cristãos, a situação pecaminosa do ser humano tornava ele, tornava qualquer pessoa passível de acusação diante de Deus e, consequentemente, o deixava à mercê das forças malignas. Assim Paulo nos ensina em Efésios e Colossenses. Então, na medida que Cristo ainda não chegou na minha vida, eu estou sob a influência, sob o domínio do pecado e sob a influência, da ação satânica maligna no mundo. Principados e potestades atuam contra mim. É isso que a gente viu lá, nas últimas, nas trombetas, no finalzinho da sequência das trombetas, a trombeta 5 e a trombeta 6. Por isso, o ministério de Jesus, ele foi caracterizado pela expulsão de demônios. Porque quando Cristo chega, Cristo vai, o ministério de Cristo, que vai culminar com a cruz. Na cruz, Cristo venceu principados e potestades, que antes podiam nos acusar por causa dos nossos pecados. Quando Cristo morre e ressuscita, agora não há mais acusação contra nós. Não estamos mais desprotegidos. Ninguém pode nos acusar. Fomos justificados. Libertação e salvação andam juntas. Quando cremos em Jesus, experimentamos a libertação espiritual da nossa vida. A vitória de Jesus na cruz fez o diabo perder qualquer autoridade sobre nós. Claro que isso tem efeito em você no momento quando você crê sinceramente, confia e confessa Jesus como seu Salvador. O diabo não pode mais nos acusar. Ele não possui qualquer autoridade espiritual sobre o povo de Deus. Fomos selados com o sangue do Cordeiro e temos a presença do Espírito Santo. Bem, e na terra? O que está acontecendo com a vitória da igreja? Então a gente está vendo tudo isso lá nos céus, Por causa do sangue do Cordeiro e através do testemunho, a igreja vence. A igreja vence por causa do sangue do Cordeiro e do testemunho. Observe, não é uma vitória material. Não é uma vitória material. Por quê? É espiritual. É vitória, quer dizer que o diabo, pela ação dele, ele pode nos fazer mal. Ele pode prejudicar a igreja. Ele pode prender cristãos, fechar igrejas, perseguir pessoas. Porém, ele não atinge aquilo que Deus selou com a obra de Cristo. Então vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Note também, essa não é a vitória do sofá. A vitória do sofá é aquela vitória que o Dietrich Bonhoeffer chamava de graça barata. É a vitória de quem diz que é mais que vencedor,
mas que não renuncia a nada para servir a Jesus. Quem não muda nada na sua vida para servir a Jesus. Quem não está disposto a ter nenhum tipo de, entre aspas, prejuízo, renúncia, é a vitória de quem não quer enfrentar a cruz. Essa não é a vitória do povo de Deus. A vitória do povo de Deus é a vitória do testemunho de Jesus. O sangue do Cordeiro me faz discípulo e testemunha. São pessoas que colocam a fidelidade a Deus acima do seu bem-estar, inclusive da sua própria vida. É isso que está no texto. Bem, o diabo não pode mais acusar a igreja. Ele não pode interferir mais na posição espiritual daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Ele, porém, continua perseguindo a igreja na terra. Por isso nos leva ao terceiro ato, ao ato final dessa história. E eu prometo fechar essa terceira parte aí em no máximo 10 minutos, tá bom? Temos aqui o terceiro ato desses 3 atos que descrevem essa batalha espiritual do dragão contra a mulher, o dragão Satanás, a mulher, o povo de Deus. O segundo ato, né, o último que acabamos de ver, tratou da derrota celestial do diabo como nosso acusador. E ele passa agora a perseguir a igreja na terra. A mulher é o povo de Deus. Veja que nos versículos 1 a 6, ela representou o povo de Deus no período do Antigo Testamento. O Israel fiel a Deus, até o momento do nascimento de Jesus. Maria é uma representante desse Israel fiel a Deus. Então Maria está inclusa na metáfora da mulher. Ok? Assim como primeiro Eva, né, digamos assim, de Eva até Maria, estão incluídas nessa referência. Vale observar, né, quando eu falo Israel fiel a Deus, que nem todos os israelitas eram de fato os crentes no Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 9, 10 e 11, vai fazer essa distinção para a gente. Tá? Agora, aqui nessa terceira parte, nos capítulos 12, 13 a 18, a mulher são os discípulos de Jesus. Tá? Então, na primeira parte, a mulher ela vem antes de Cristo. É de onde Cristo vem. Cristo é filho do seu povo, representado por Maria. Agora, nós temos a descendência, os discípulos de Jesus. O povo de Deus, que nesse caso agora é representado pela igreja, que vai dos discípulos de Jesus, né, os apóstolos ali, até a vinda de Cristo. De modo que eu e você, né, entram nessa história a partir de agora. Né? Nós somos participantes aí desse terceiro ato. É interessante observar, né, que esse é um dos textos mais importantes para a gente aprender de uma vez por todas que não existe diferença entre o Israel o Israel do Antigo Testamento e a igreja. Deus não tem 2 povos. Deus tem um único povo de Deus. Antes de Cristo, esse povo de Deus era representado pelo povo de Israel. Após o ministério de Cristo, esse povo de Deus é definido por todos aqueles que creem em Jesus. Aqui no capítulo 12, é uma única mulher. Ela é perseguida pelo dragão. O diabo continua perseguindo os cristãos ao longo da história. Deus leva a mulher ao deserto onde a mantém alimentada. Lembra, o deserto não é o lugar. O deserto é uma experiência de provação e cuidado. O deserto não nos isenta de pecado. Lembra que o povo de Israel foi para o deserto e no deserto acabaram caindo em idolatria e infidelidade, embora fossem cuidados pelo Senhor. Então o deserto não é um lugar onde a gente se torna, digamos assim, imunes ao pecado. O deserto não é um lugar de imunidade, o deserto é um lugar de provação. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte, que Deus ele mantém a igreja numa posição que está fora do alcance do diabo. Ok? Então o dragão não alcança a igreja. Porém, essa realidade da igreja é uma realidade desértica, de luta, de dificuldade, de provação, de perseguição, onde tem o cuidado de Deus que deve ser buscado.
veja que o texto diz que Deus leva essa mulher ao deserto com asas de águia, né? Essa expressão asas de águia é tirada de Êxodo e Deuteronômio, onde o texto diz que Deus justamente levou o povo de Israel ao deserto em asas como de águia. E aí o diabo, ele lança um rio contra a mulher, né? E a terra engole o rio. Tá? Então, tem o versículo 15, que eu vou ler aqui. A serpente, então, vomitou água como um rio atrás da mulher a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Então veja, tem várias imagens aqui, várias metáforas que se sobrepõem. As inundações, tá? Essa ideia de um rio, de uma enxurrada, ela lá no Antigo Testamento apontam para a perseguição. Mais especialmente, observe, a perseguição da difamação. Salmo 144, por exemplo, Davi, ele vai fazer essa conexão. Ele sentia-se difamado por uma enxurrada de mentiras. E na medida que esse rio ele sai da boca, né, do diabo, o diabo vomita esse rio, alguns estudiosos entendem que trata-se aqui de mentiras, de falsa religiosidade. Né? O diabo ele tem duas estratégias contra a igreja. A primeira é tentar destruir a igreja por fora, com perseguição. A segunda é tentar destruir a igreja por dentro, com engano. Então ele envia a igreja, tá? O que a gente poderia chamar assim de falsos missionários, né? São missionários do inferno, que levam engano, que levam mentira, que semeiam discórdia. Então, a gente precisa estar atento também a esse aspecto da luta espiritual, ok? Então, essa água é um rio, é uma inundação que sai da boca do diabo. Por outro lado, temos aqui uma referência ao Êxodo. O povo de Israel ele teve que atravessar o mar para fugir de Faraó. Depois essas águas se fecharam, destruindo o próprio Faraó. Assim como aqui a terra, ela engole a água, tá? Cuidando da igreja. Né? Então, é essa dupla realidade que está presente no texto. Por um lado, a igreja está sob ataque, o diabo está em perseguição o tempo todo, mas por outro lado, a igreja também está debaixo de proteção espiritual. Lembre-se o que Jesus falou para Pedro, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas o embate, a batalha já está ali apresentado. E para terminar, o último versículo, né, o versículo 17, João ele olha para o futuro da igreja. Ele fala dos descendentes da mulher. Aí é interessante pensar porque, ora, se essa mulher já é o povo de Deus, né, quem seriam os descendentes do povo de Deus? Mas é uma perspectiva cronológica. João ele está falando para aqueles que vêm, que estão vivendo aquele momento para frente, como eu e você. Nós somos descendentes da mulher. Por quê nós dizemos isso? Porque como é que eles são caracterizados? Está aí no texto, aí no versículo de número 17. Eles são caracterizados como aqueles que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E enfrentam, né, a perseguição. São guerreados pelo dragão, por Satanás. Então esse é o cenário que temos na igreja hoje. Qual é a situação presente, atual da igreja, odierna? Essa é a última nota do capítulo 12. Somos aqueles que devem seguir os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus, e fazendo isso, nós estamos prontos contra a perseguição de Satanás. Nós não devemos temer os males físicos, sejam eles na natureza, sejam eles políticos, sejam eles sociais, sejam eles econômicos, sejam eles violência. Nós devemos se preocupar em manter
fidelidade aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus. Em nenhum lugar aqui, João vai dizer que a gente tem que fisicamente lutar contra o mundo. A nossa luta não é essa. Porque o Satanás, ele é derrotado por Jesus. E nós lutamos e enfrentamos o diabo como igreja nesse mundo, se mantendo fiel ao Senhor. Então, fica essa última nota para você fazer uma reflexão. E também fica uma nota de você lutar com a igreja e lutar pela igreja. Porque a igreja é o povo que Deus constituiu na terra como sacerdócio, para que através dela o evangelho fosse luz às nações. Bem, gente, por hoje é só. Graças a Deus, bênção. Eu louvo a Deus pela oportunidade de compartilhar com vocês esse conhecimento. São temas aí complexos, difíceis, eu reconheço, talvez você fique meio perdido aí em algum momento, mas o importante é a gente ir digerindo, a palavra de Deus aos poucos, digerindo, porque ela vai elucidando para a gente aí, pouco a pouco, e no final tenho certeza que você vai tirar ali lições importantes para a sua vida espiritual. Então a gente registra aí a nossa gratidão, ao Alan, que esteve com a gente aí, a Ana Paula, estão sempre juntos conosco, a Renatinha, Deus abençoe Renata, a Priscila, a Graça, o Flávio lá de Santa Isabel, um abraço Flávio, a Andresa, o Maguinho, o Gilson lá de Itaboraí, Rogério lá de Itaitidiba, abração Rogério, o Carlos da Roseli, a Simone Leal, Fabiana, Márcia, o Gilson, a Jusilene, Jucinha, um abração, hein? Deus abençoe. Dona Dilza, boa noite, Pastor Jackson, estou aqui atenta. Obrigado, Dona Dilza. A Simone Rodrigues, a Eliane. Então, Eliane, depois eu vou ver aqui a questão do vídeo, vou colocar aqui, vou comentar aqui no final da postagem, o Pastor Davi, obrigado, pastor, um grande abraço. Ao Gil Lima, ao Adonias, Noelle, Lauro, Felipe de Paula, grande Felipe, Denise, ô Denise, tudo bem? Um abração lá no Olívio, hein? Manda ele assistir aqui também, hein? A Ivanilde, acho que é só, né? Vamos lá. Vilma também, Vilma chegou no final aí, Vilma. Um beijão, Vilma, Deus abençoe. E acho que é isso, gente. Obrigado, um prazer estar com vocês. E se Deus quiser, se eu estiver vivo, vocês estiverem vivos, aqui nós estudaremos o Apocalipse na quarta-feira. Se não, nós estaremos experimentando a realidade celestial do Apocalipse para a glória de Deus. Um abraço, Deus abençoe.